Saudações, sejam bem-vindos à aula 2. O resumo da aula anterior é mais ou menos esta que estão aqui a ver, que na aula anterior estivemos a aprender em como ligar uma lâmpada a partir de 3 pontos diferentes. Os mesmos servirem para ligar, assim como desligar a lâmpada. Então, hoje vamos aprender em como nós podemos aumentar para 4 ou para mais que 4, não é? Então, vamos começar desta aula para melhor entendermos. Então, podemos voltar ao nosso esquema, esse nosso esquema unifilar. Então, o que precisaríamos fazer, só precisaríamos aumentar mais um ponto, não é? Desculpa, aumentar mais um ponto e faremos mais ou menos assim. Seria mais ou menos assim, e aqui aumentaríamos um inversor. Aumentaríamos um inversor e já teríamos 4 pontos. E se quiséssemos mais, poderíamos, se quiséssemos 5, por exemplo, poderíamos aumentar mais um ponto aqui para serem 5. Então, sempre íamos usar um inversor. Podemos fazer isto para uma distância de 10, 20 km, 50, 100. Aí já o problema vai ser a queda de tensão. Teremos que usar supercondutores que não tenha lá uma resistividade maior, seja talvez lá nos próximos de zero mesmo, mas não temos condições, até então ainda não há condições para isso. Mas se quisermos para 4, 5, 6, 7, como quisermos, né? Isso só disse por dizer. Mas a dica é, para ser 2 ou mais pontos, temos que usar um inversor, não é? Adicionando o inversor, mas sempre no princípio tem que ser o comutador, no final também tem que ser o comutador. No meio é que devemos usar os inversores. Então, na aula 2 podemos terminar no 4. Na aula 2 podemos terminar nos 4 pontos. Então, de antemão já sabemos que a nossa fase entra aqui, saem 2 retornos que vão a este computador e deste computador saem 2 retornos e esses 2 retornos desta vez virão para este inversor, virão para este inversor. Para este inversor. E deste inversor vão sair mais 2 fases de retorno. Vão ser 2 fases de retorno. E essas 2 fases de retorno são essas que entram neste último comutador. E deste último comutador sai a fase final que vai ligar a nossa lâmpada. Mais ou menos assim. Isso é muita história. Seria assim. Para o esquema unifilar, seria este tudo aqui. Da fonte, vem o 220 da fase, e a fase chega a entrar no primeiro comutador, e do primeiro comutador saem as 2 fases de retorno, e as 2 fases de retorno vão para o primeiro inversor, e do primeiro inversor saem 2 fases de retorno, e essas 2 fases de retorno entram neste segundo inversor, e no segundo inversor saem as 2 fases, e as 2 fases vão ao último computador, e do último computador temos finalmente a fase de retorno final que vai até a nossa lâmpada. E assim conseguimos o nosso esquema. Então, o que é que faríamos aqui mais ou menos? Teríamos algo mais ou menos assim. Vamos eliminar estas linhas e vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui. Pode estar assim. Ok. Epa. Não foi selecionado tudo. Então assim podemos
dizer que já está no mesmo nível. Vou estar um pouco acima, assim é. Então, de antemão, sabemos que aqui seria mais ou menos isto. Seria mais ou menos isto. Mais ou menos isto. Podemos aumentar aqui para melhor observarmos. Então seria mais ou menos assim. E agora nossa fase viria daqui assim e entraria neste comutador, e deste comutador sairia a fase e essa mesma fase de retorno. Aliás, para não nos atrapalhar muito, podemos fazer isto. Esta fase de retorno viria até nesta viria até nesta entrada, e desta saída teríamos a outra de retorno. Teríamos a outra que vai passar da caixa de derivação. Da caixa de derivação entraria neste ponto e já ligamos um comutador e um inversor, e daqui sairia esta fase para a caixa, e da caixa entraria no último computador. Do segundo inversor sairia o segundo contacto para a caixa de derivação, e da caixa de derivação entraria neste último comutador, e do último comutador sairia a fase de retorno final, que depois ia alimentar a nossa lâmpada. E assim teremos o esquema de ligação de 4 pontos ou mais. Se quisermos aumentar, vamos aumentando os inversores, né? Vamos aumentando os inversores, mas primeiro temos que ter o computador e no final temos que ter também o computador. Então, para facilitar isto, podemos eliminar aqui, não é? Eliminar aqui, e podemos afastar isto assim, podemos assim dizer, e copiar e colar. Teríamos algo semelhante a isto. Então, como é que seria? Seria mais ou menos assim. 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 Teremos aqui os 4 pontos, mas que todos esses ligam e desligam a mesma lâmpada. Então seria esquema funcional unifilar. Este esquema funcional também, só que mais simplificado, para não esses cabos fazem, ou esses condutores fazem essas manobras. Então aqui não faz a manobra, dá para perceber melhor como é que ficaria. Então ficaria mais ou menos assim. Entra a fase e num dos contactos estará fechado, nesse caso este contacto está fechado, e vai para o computador. Aqui não sabemos em que posição o computador está. Aqui também, aliás,
o inversor está. Aqui também não sabemos em que posição o inversor está, mas vamos inserir ou ligar as fases de retorno deste primeiro computador para as primeiras entradas do nosso inversor e nas suas saídas. Vamos ligar nas primeiras entradas do segundo inversor e as suas saídas vão ao último computador. Se quiséssemos mais, para serem 5, aqui não seria o computador, seria o que? Inversor. E depois do inversor é que seria o computador, mas só queremos 4. Então, aqui dá para perceber que a partir de 3 pontos temos que ter a assessoria do inversor. Então, dos 3 pontos podemos aumentar para 4, 5, até onde nós quisermos. Então, é mais ou menos assim. A aula 2 termina por aqui. Espero ter ajudado. E se inscrevam no canal para mais vídeos. E qualquer dúvida que tiverem, que apresentem. Sugestão, apresentem. Crítica, apresentem. Isso é que nos vai ajudar a crescer. Então, obrigado mesmo por terem assistido. Inscrevam-se no canal. Estarão a ajudar bastante a veicular o nosso canal. Muitíssimo obrigado. Até a próxima aula.